gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto que é meio preocupante pra quem é fã de anime e de mangá. Então, se você gosta desse universo otaku e quer entender um pouco mais, fica até o final do vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante a trazer mais conteúdos desse universo pra vocês. Mas bora lá pro vídeo. Os mangás, eles estão morrendo no Japão, ou a indústria inteira está prestes a renascer, só que de outra forma. Porque enquanto o mundo inteiro está consumindo animes e mangás como nunca antes, os próprios japoneses, principalmente os mais jovens, estão se afastando cada vez mais dos mangás. E quando a base muda, tudo muda. Os próximos animes, os novos protagonistas, os formatos das histórias, absolutamente tudo pode ser diferente daqui pra frente. Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre esse assunto e abordar os fatos reais que estão circulando, o que está acontecendo realmente no universo dos mangás e dos animes. Se você olhar de fora, parece que o mercado está ótimo. Os animes estão dominando os streamings, eventos estão ficando lotados, personagens virando fenômenos mundiais e até músicas de abertura de animes virando temas em Olimpíadas. Mas quando a gente olha pra dentro do Japão, o cenário ele é bem mais complexo. O mercado ainda tá movimentando bilhões, porém surgiram sinais de desgastes. A queda do consumo jovem, as revistas perdendo força, mais pressão por resultados rápidos, cancelamentos cedo demais e uma corrida desesperada para novos sucessos. Então a pergunta não é se o mercado acabou. A pergunta real aqui é, ele está mudando rápido demais? Bom, os jovens japoneses estão lendo cada dia menos mangás. Esse talvez seja o dado mais importante de todos. Pesquisas recentes lá no Japão mostraram que os estudantes japoneses liam cerca de 10 mangás e revistas por mês durante os anos 80, 90, por ali. Hoje, esse número caiu para apenas um por mês. E o mais chocante ainda é que 77,7% dos jovens afirmam não consumir mangás nenhum. Isso não significa que eles odeiam a cultura geek. Significa que o hábito mudou. Antigamente, comprar revistas era tipo uma rotina. Hoje, o celular, ele compete com tudo. Nós temos TikTok, YouTuber, jogos online, streamings, além de todas as outras redes sociais. O tempo livre das pessoas, e principalmente dos jovens, virou um campo de batalha. E o mangá, ele já não vence mais sozinho como antes. E por isso, aqui a gente tem um colapso das revistas físicas. Muita gente conhece os mangás como volumes encadernados, sabe? Aqui no Brasil, principalmente, eles são publicados e comercializados assim. Cada mangá tem o seu volume ali e você vai comprando os volumes até chegar ao final do último volume. Mas lá no Japão, a base da indústria sempre foram as revistas. E elas são semanais ou mensais. É nelas que obras novas nascem, é nelas que o público também vota. Muitos sucessos foram construídos nessas revistas, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece. Só que esse modelo vem enfraquecendo há anos. Em 2025, as vendas de revistas de mangás caíram 12,7%. E os volumes físicos caíram ainda mais, 14,4%. E isso pode parecer pequeno, mas é um número gigantesco. Bom, porque quando uma revista vai perdendo força, ela acaba deixando de criar espaço para novos autores, menos testes de ideias, né? Então a gente não vê mais tantas obras com conteúdos diferentes. Fica mais difícil para descobertas de novos talentos e ele cria um risco maior para as editoras. É como se o laboratório da indústria estivesse encolhendo. Bom, agora a gente precisa olhar para um lado da tecnologia, porque o digital ele cresceu, mas ele não resolveu todo o problema. O digital já representa 76% das leituras de mangás lá no mercado japonês. Mas existe um detalhe importante. O crescimento das plataformas digitais desacelerou. E segundo analistas, plataformas digitais no Japão muitas vezes dependem de compras dentro do aplicativo, como capítulos pagos e assinaturas. E isso dificulta o acesso de crianças e adolescentes. Ou seja, o digital ele cresceu, mas não necessariamente reconquistou um público da nova geração. Enquanto isso, fora do Japão, modelos como o Webtoon ganharam muito espaço por conta das suas leituras rápidas, verticais, né? Elas são estilo scroll, que você vai descendo, e elas têm uma forma mais acessível. Você pode assistir vídeos, anúncios, você tem passes para poder ler ali por dia, e isso acaba facilitando então as novas descobertas para crianças e adolescentes da nova geração. Mas isso também colocou uma pressão maior no formato tradicional. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os cancelamentos e a guerra por atenção. Porque no Japão, publicar mangá não quer dizer que você vai ter garantia que o mangá vai ter sucesso, que ele vai continuar sendo publicado. O sistema lá é bem brutal. É um mercado muito concorrido e quem não acaba performando rápido, sabe? Quando não tem aquele boom do mangá, ele acaba sendo cancelado. E com menos leitores disponíveis, essa disputa virou cada vez mais acirrada e menor. Bom, temos aqui alguns exemplos que chamaram a atenção do público, mas tiveram seus cancelamentos rápido demais. Aqui a gente tem o Phantom Seer. Ele tinha um clima sobrenatural e uma boa recepção inicial, mas ele acabou sendo cancelado e finalizado cedo demais. Aqui temos outro mangá também que foi cancelado cedo demais.
que é The Hunters Guild. Foi uma das estreias mais comentadas na época do seu lançamento. Tinha um conceito bem criativo, mas também não durou muito. Ele foi cancelado. Temos também o Build King, do autor de Toriko. Mesmo com um nome bem forte por trás ali, isso não foi o suficiente para manter o mangá vivo. Ele também foi cancelado. Isso acaba mostrando uma mudança muito grande no mercado. Não basta ser bom, não basta ser famoso e não basta ter potencial. Você precisa explodir rápido e garantir o seu espaço, senão você não dura. Aqui a gente também tem um outro ponto muito bom da gente analisar, é que as maiores obras dos últimos tempos, né, aquelas obras gigantescas, estão sendo finalizadas, tipo My Hero Academy. Apesar de não gostar muito do anime e nunca cheguei a ler o mangá por não ter me identificado muito ali, eu reconheço que ele é um anime gigante, foi muito aclamado pelos fãs e todo mundo adorou. Só que quando obras desse tamanho acabam sendo finalizadas, né, suas histórias são concluídas, elas deixam um espaço enorme no mercado. Eles criam menos vendas recorrentes, então as pessoas não vão buscar ali o seu mangá de conforto e por conta disso elas acabam deixando também de consumir outros conteúdos que estão ali disponíveis para elas. Fora que tem menos hype semanal, né? Menos pessoas comentando, falando sobre aquilo e consumindo. E o mercado precisa disso. E ele precisa desesperadamente de um próximo fenômeno. Por isso, cada nova estreia gera uma pressão absurda, né? Ele carrega um peso muito grande ali. Mas ainda a gente tem uma luz ali no fim do túnel, porque o futuro pode estar fora do Japão. Eu sei que tem muito criador de mangá que está um pouco relutante, tipo o de Neon Evangelion. Ele disse que cria apenas pro Japão, e se o resto do mundo gostar ali do seu conteúdo, isso é só um bônus. Mas a gente precisa olhar com outros olhos para essa situação também. Porque a parte curiosa aqui, enquanto o mercado lá no Japão está sofrendo com esse desgaste, o interesse global por anime e mangá continua enorme. Estudos recentes apontam uma expansão forte do mercado internacional de animes e mangás. Podemos esperar aí que os próximos anos, para nós ocidentais, vai ser muito bom nesse sentido, tá? Porque isso acaba mudando um pouco a lógica. Antes, o Japão criava pro Japão, e o resto do mundo acompanhava ali, então, essa criação. Agora, o resto do mundo pode estar, sim, influenciando o que será criado. Hoje em dia, a gente tem mais lançamentos globais, mais traduções simultâneas, né? Ou seja, o mangá ele já vem dublado assim que ele estreia lá no Japão. Os estúdios estão focando mais no streaming, e isso a gente já está acompanhando, que a MAPPA, ela tem uma parceria, né? Eles anunciaram uma parceria recente com a Netflix para produzir animes que vão ser originais ali para a Netflix. Então, assim, isso já está acontecendo. E mais obras estão sendo pensadas para viralizar fora do Japão. Então, assim, querendo ou não, o mercado global, né, ali fora do Japão, já está sendo uma boa parte do mercado hoje em dia. Apesar disso, eu não acredito que seja o fim dos mangás literalmente lá no Japão. Isso significa que eles vão ter que estudar e se adaptar às mudanças. Talvez a forma que eles estão acostumados, né, a de consumir mangás lá, vão mudar, não vão ser mais revistas. E isso também vai acontecer, que a gente vai ver obras cada vez mais curtas, com menos capítulos, menos volumes e um ritmo um pouco mais acelerado. Porque a geração atual, ela tem pressa, ela consome conteúdo de outra forma. Muita gente já não consegue acompanhar histórias muito longas que são publicadas por anos e anos. E além do formato de revistas, né? Como eu falei, isso com certeza vai começar a mudar. Os temas também, acredito que vão passar por uma mudança. Porque os jovens, eles vão querer se conectar com histórias que conversem com sua realidade, tipo conflitos modernos, narrativas pensadas para engajar rápido, obras que vão conversar mais com assuntos da internet e da cultura atual. Então, assim, não é o fim, mas é uma mutação. A conclusão que eu chego aqui é que o mangá, ele não tá desaparecendo, mas a forma que ele é consumido, isso sim, está desaparecendo. Esse modelo clássico que dominou por décadas, talvez em alguns anos deixe de existir. Talvez o próximo One Piece não tenha mais de 1000 capítulos e o próximo sucesso nasça no digital. E o próximo fenômeno talvez seja pensado para o mundo e depois para o Japão. Mas a pergunta que ficou aqui me fazendo refletir é: essa mudança, ela vai melhorar? Ou a indústria vai acabar perdendo a essência? Me conta aí a opinião de vocês aqui nos comentários. E se você tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre esse assunto, deixa aí também pra gente ficar ligado nessa mudança repentina do mercado. Quer dizer, não tão repentina, porque vão se passando eras e as coisas vão mudando. Mas talvez peguem muitos de surpresa. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, viu? E de me acompanhar nas redes sociais. Eu tô sempre falando sobre o universo do mundo dos otakus. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.